Opa! Então, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre um tema interessante, né? Como vocês podem ver pelo título, eu tô falando de duas coisas aqui, né? Trabalho e obsessão. Eu quero linkar esses dois temas e trazer uma maneira de que isso se torne algo saudável na sua vida, mesmo sendo uma obsessão, né? Eu quero trazer aqui, né, uma série, que é a série The Bear, e um filme também, né? Whiplash. E eu quero trazer alguns elementos dessa série aí, né? Porque dessas séries tem duas coisas em comum, né? Inclusive, alguns personagens ali são até bem parecidos. A história, mais ou menos, ali é um pouquinho parecida, né? Quando se trata do tema obsessão e trabalho ali. Só que eu vi na série algumas diferenças ali entre os dois personagens principais, né? Que em uma é o Carme e na outra é o Andrew. Basicamente, no In The Bear, o Carme, ele é um chefe de cozinha e em Whiplash, o Andrew, ele é um baterista. E bom, na série de The Bear, vamos começar um pouquinho pela história do Carme e o porquê que ele se tornou o cozinheiro que ele se tornou e trabalhou para os melhores restaurantes do mundo. Você consegue ver em alguns momentos ali da série, principalmente em um monólogo em específico que tem um episódio, que ele se tornou o melhor cozinheiro do mundo por causa de uma rejeição do próprio irmão. Então, o irmão dele tinha um restaurante e o irmão dele não queria que ele trabalhasse nesse restaurante ali, né? Então ele falou, tá bom, eu não preciso disso aqui, né? Eu vou trabalhar nos melhores restaurantes do mundo. E ele fez isso. Depois teve todo o processo lá. Eu não vou dar spoilers aqui. Ah, se bem que não é bem um spoiler isso, né? O irmão dele, né? Ele se mata depois ele volta pra Chicago pra trabalhar no restaurante do irmão, né? Depois de ter saído ali da cidade dele e se tornado um dos melhores chefes do mundo. Em The Bear, é bem nítido que, apesar de ele ser um bom chefe, e eu tenho certeza que em algum nível ele gosta realmente de cozinhar, a maior motivação dele para se tornar o melhor na área dele foi a partir de uma rejeição. Ele se dedicou para se tornar o melhor chefe porque ele se sentiu rejeitado. Se ele não tivesse sido rejeitado pelo irmão, ele provavelmente estaria ainda ali trabalhando, né, ele teria simplesmente trabalhado ali no restaurante em Chicago e ia ser isso. Como ele se sentiu rejeitado, ele decidiu, não, agora eu vou fazer isso e eu vou provar, né, que eu sou o melhor. Em Whiplash, por outro lado, a obsessão do Andrew com a bateria ali e se tornar um dos melhores bateristas do planeta Terra não veio primeiramente de uma rejeição. Era muito mais uma ambição ali que ele tinha e uma filosofia de vida que ele tinha ali também, né? De que, se eu não me engano, em algum momento ali do filme, ele falou que ele preferia morrer aos 30 anos, né, como um grande músico, usando drogas e etc, e vivendo uma vida super agitada, e todo mundo falar dele, né, todo mundo lembrar dele, por mais que ele tenha morrido cedo, do que ele viver até os 70 anos e depois, quando ele morrer, ninguém mais fala dele, né, ele não ter feito nada de importante ali, não, talvez não de importante, mas nada que fosse tão grandioso a ponto de ser lembrado por gerações, né, ele preferia morrer um músico quebrado ali, né, aos 30 anos de idade, mas que tivesse feito, sabe, algo muito impressionante do que morrer, né, um velho rico de 70 anos que quando morrer ninguém vai lembrar quem que era. O Andrew, ele partiu a obsessão dele não a partir de uma rejeição, mas sim de uma ambição, e o Carme, ele partiu muito mais a obsessão dele ali a partir de uma rejeição do que de uma ambição. Eu não sei se deu pra entender um pouquinho aqui dos dois temas. Inclusive, tanto na série ali, né, de The Bear, quanto no filme Whiplash, tem uma figura aí, ali muito importante que é meio que presente nos dois, que é um mentor. E um mentor extremamente rígido. Em The Bear, o mentor rígido ali do Carme é o David, né? É o chefe David. E em Whiplash, o mentor bem rígido ali do Andrew é o Fletcher. Esses dois personagens têm características bem similares, né? Tanto quanto o Carme tem características bem similares com o Andrew. Esses dois mentores rígidos ali, né? O chefe David e o Fletcher, os dois, eles são muito rígidos com, né, os personagens principais. O Fletcher, a ponto até de ser fisicamente bruto, assim, né? Enquanto o David, ele é mais pro lado psicológico, né? Tipo, falava pro Carme, você não é bom nisso, você devia desistir, né? Em alguns momentos falava, né? Tipo, você devia se matar porque você tá fazendo isso. Sabe, rígido a esse ponto psicologicamente. O Fletcher, ele era também rígido psicologicamente, mas também era rígido fisicamente, né? Ele jogava coisas no Andrew, ele era, tipo, mais brutal nesse sentido. Uma coisa ali que tem bem linkada entre os dois personagens, né? É que tanto o Carme quanto o Andrew, eles
queriam a aprovação desse mentor, né? Ele era um mentor extremamente tóxico ali, era um mentor extremamente rígido e os dois queriam a aprovação dos mentores dele. O Whiplash é apenas um filme, né? Então não deu pra desenvolver tanto os personagens ali quanto The Bear desenvolveu, né? Mas em algumas cenas ali, teve até a cena que o Carme, ele confrontou ali o chefe David, e o chefe David chegou nele e falou, né? Você é bem-vindo. Né, como se o Carme fosse nele para agradecer ele, porque realmente a rigidez que o chefe David teve em cima do Carme fez com que ele se tornasse um bom chefe. Mas a que custo, né? Tipo, o Carme ele fala que ele tinha pesadelos, ele tinha úlceras, né? Ele tinha uma pressão psicológica muito grande e traumas que ele vai levar provavelmente pro resto da vida por causa desse mentor dele. E pela parte do David ali, ele tava simplesmente tratando de boa, né? Ele tava achando que o Carme estava agradecendo ele, né? Ele tinha um ego tão inflado a esse ponto, né? De que achar que ele tinha feito a coisa certa ali, né? E que essa seria a melhor maneira de levar o Carme pro seu full potential ali, né? Pra atingir o potencial máximo dele. E é muito interessante ver isso, né? Porque os dois chegaram em pontos bons da carreira, assim, né? O Carme se tornou um grande chefe, né? O Andrew se tornou um grande baterista. Mas é bem importante parar um pouco pra pensar, né? Do porquê que você tá fazendo isso, né? Por que eles estavam fazendo isso? Né? Será que eram boas motivações? Será que eram motivações que iam trazer realmente uma satisfação a longo prazo? Ou eles estavam simplesmente tentando impressionar alguém? Ou eles estavam procurando a aprovação de alguém, né? O que a pessoa estava buscando ali? Porque eu vejo claramente em The Bear que ele sente uma rejeição muito grande ali do irmão dele. Ele se sente realmente rejeitado e ele tenta a todo custo encontrar valor nele mesmo, né? E uma das maneiras de que ele encontrou de achar valor nele mesmo foi a partir do trabalho dele, né? Então ele trabalha ali bastante, ele tenta ser aprovado por pessoas como o chefe David, que era uma pessoa muito tóxica, porque no fundo mesmo ele não se sentia uma pessoa que tinha valor, ele se sentia uma pessoa rejeitada. Então ele aceitava ser tratado, né, da maneira que o chefe David tratava ele aceitava exaustas horas de trabalho, ele aceitava ambientes tóxicos, né, ele aceitava toda aquela pressão ali, porque no fundo ele queria sentir essa sensação de que, ok, eu não sou mais rejeitado, eu sou aprovado por essas pessoas, eu sou alguém, né? Eu sou digno de respeito, eu sou digno de valor, né? Eu tenho valor porque eu sou bom no que eu faço. E isso é muito perigoso. Isso é muito, muito perigoso. Quando você atrela o seu valor à sua performance, né? Então, eu só tenho valor se eu sou bom no que eu faço, né? Se eu entrego essas coisas, se eu tenho aprovação dessas pessoas, eu só tenho valor como pessoa se eu faço isso, né? Isso é é um caminho que não é legal de seguir, né? Você não quer seguir esse caminho. Você quer seguir um caminho onde você realmente se vê como uma pessoa de valor por si próprio e não precisa da aprovação externa para sentir que você é valorizado. O porquê você faz algo, às vezes importa muito mais do que qualquer outra coisa, né? O porquê que você tá fazendo alguma coisa, né? Tipo, tudo bem, eu quero ter sucesso na vida, eu quero ter dinheiro, mas por que exatamente você quer isso, né? Obviamente, tem certos níveis, né? Tem um nível ali de, tudo bem, eu quero dinheiro porque eu quero conseguir pagar minhas contas, eu quero dinheiro porque eu quero sobreviver, né? E você tá num ponto ali que você não tá no ponto de realmente pensar em coisas um pouquinho mais profundas de sentido de vida, né? Você precisa sobreviver. Quando eu comecei a trabalhar, eu não me preocupava se eu tava gostando ou não do trabalho que eu tava fazendo, se eu tava gostando ou não dos clientes que eu tava trabalhando. Eu só queria fazer dinheiro para conseguir me sustentar. Então eu trabalhava com qualquer coisa. Depois, quando eu fui crescendo na minha carreira eu fui começando a ter oportunidade de decidir para quem e com quem eu quero trabalhar, em que projetos eu quero trabalhar, né? Daí passou para uma outra esfera. Para uma outra esfera, eu tenho outros dilemas que eu tenho que lidar hoje em dia. No começo, não. No começo, o meu dilema era, ok, quem me paga mais, eu quero fazer dinheiro. Tenho esse cliente aqui, eu vou pegar ele. Tem esse outro aqui, eu não gosto desse cliente, eu não gosto do trabalho que ele faz. Eu acho uma merda trabalhar para ele, mas ele tá me pagando, eu vou fazer. Entendeu? No começo é assim mesmo. Você vai trabalhar para qualquer pessoa, com qualquer projeto, simplesmente porque você precisa crescer na carreira. O problema é quando você passa da zona de sobrevivência, né? Você já não trabalha mais tanto assim só para sobreviver e você começa a trabalhar por outras razões, outros motivos. E daí é muito importante você ter esses motivos bem alinhados. Porque, por exemplo, você passou ali já dos 5 mil reais por mês, né? Ou até você passou dos 10 mil reais por mês, só que você ainda continua querendo mais.
né? Eu quero mais dinheiro, eu quero mais trabalho, eu vou trabalhar mais horas, né? Eu quero chegar em patamares maiores, né? É muito importante você perguntar pra você mesmo por que que você quer isso. Você quer chegar em patamares maiores porque você sente que você não tem valor e que você precisa de mais dinheiro e de mais aprovação do público, do seu chefe ou das pessoas ao seu redor pra você se sentir uma pessoa com valor? Ou você simplesmente quer isso porque você já se valoriza e você sabe que você merece mais? Porque uma coisa que ficou bem claro ali em The Bear com o Carme é que ele não tinha se tornado o melhor do mundo porque ele se valorizava. Ele se tornou o melhor do mundo porque ele queria que outras pessoas valorizassem ele, né? Você consegue ver nitidamente ali o nível de estresse que ele tem no trabalho dele, e em alguns momentos eu duvido que ele goste realmente do que ele tá fazendo ali, do ambiente que às vezes ele se coloca, mas ele continua fazendo mesmo assim. No mundo ideal, onde a maioria das pessoas pudessem trabalhar com o que elas realmente gostam de fazer, e o trabalho não tivesse atrelado a sentimentos de rejeição e etc, né? Você trabalhasse realmente porque, olha, eu gosto de fazer isso, por exemplo, eu gosto de editar vídeos e eu vou trabalhar e vou ser o melhor nisso e vou ganhar cada vez mais porque eu gosto de fazer isso, eu sei do meu valor e vou continuar fazendo o que eu gosto. Quando você trabalha desse jeito, é muito provável que você chegue muito mais longe, né? É muito provável que você chegue muito mais longe e de uma maneira muito mais saudável, porque o esforço que você tá colocando ali no seu trabalho tá muito mais ligado com satisfação pessoal do que com uma satisfação externa ali, né? Um sentimento de rejeição e uma busca por aprovação. Então eu acho que você tem que alinhar muito bem os caminhos que você quer seguir na vida, né? Porque às vezes muitas pessoas seguem alguns caminhos simplesmente porque elas estão se sentindo rejeitadas e elas querem algum nível de aprovação ali, né? E é muito fácil pensar que quando você for famoso e rico, você vai ser amado por todo mundo e todo mundo vai te aprovar. Mas muitas vezes não é assim que acontece na vida, né? Então é muito bom você se perguntar realmente o porquê que você faz as coisas. Isso, obviamente, depois de você passar do nível de sobrevivência, né? Passou do nível de sobrevivência, começa a pensar um pouco mais sobre o porquê você quer as coisas, né? O porquê que você quer um carro esportivo, o porquê que você quer viajar para Paris, né? Começa a pensar um pouco nessas coisas, né? O porquê você quer as coisas que você tanto almeja. É porque você realmente quer aquilo ou porque você tá buscando a aprovação de alguém? Enfim, eu acho que é mais ou menos essa aqui a reflexão que eu tinha para esse vídeo, né? É uma coisa que eu reparei bastante quando eu assisti The Bear e quando eu assisti Whiplash também, né? Foi uma pequena diferença ali, né? Apesar de grandes similaridades, uma pequena diferença ali na motivação por trás do Carme e do Andrew. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, né? Obrigado por ter assistido e até o próximo.